2018 foi, ou a gente viu em 2018, uma eleição tão, palavra bonita, né, disruptiva, tão diferente, tão incomum, tão fora da casinha, que parecia, ou ficou parecendo, de alguma maneira, que a história da política seria reescrita a partir dali, ou ganharia uma nova escrita a partir dali. Não uma reescrita porque iriam voltar no tempo para reescrever, mas passariam a escrever as coisas de uma maneira diferente. A gente viu um presidente da República ser eleito com 8 segundos na televisão. O tempo do Bolsonaro no horário eleitoral gratuito. 8 segundos! 8 segundos! O Ciro tinha 38 segundos, também muito pouco. Mas o Haddad, que foi para o segundo turno, tinha 2 minutos e 32 segundos. E o pobre do Geraldo Alckmin, digo pobre porque montou um arco de alianças, formou 5 minutos e 32 segundos e ficou lá na rabeira, com pouquíssimos votos. Bolsonaro tinha tanto tempo quanto o Cabo Daciolo, 8 segundos para cada um. E ele foi eleito presidente da República. Quando aconteceu isso, ficou parecendo o seguinte: acabou essa história de horário eleitoral gratuito, aliança, tempo na TV, partido político. Acabou. A partir de agora mudou tudo. Mudou tudo. E a gente viveu assim, acreditando nisso, porque esse fenômeno também foi testemunhado em eleições estaduais. Alguns governadores eleitos em 2018, a exemplo do que havia acontecido na eleição municipal de 2016, pontualmente, sugeriam que o Brasil tinha trocado de casca. Nem para melhor, nem para pior, mas é o seguinte, é uma nova realidade. A política vai ser reescrita, como eu falei, e a comunicação também. As formas de comunicação também, porque com 8 segundos o candidato Jair Bolsonaro virou presidente da República. E aí o tempo vai passando, foi passando, e a gente foi vendo um processo de mudança, não da política, não da comunicação, mas daqueles que pareciam querer escrever uma página diferente na política, uma página diferente na comunicação. Eles é que foram mudando. Então, aos poucos, aqueles que apareceram como personagens de fora, os outsiders, aqueles que davam as costas para o mundo político, perceberam que não dá. É como querer participar da Copa do Mundo sem chuteira, é como querer participar da Copa do Mundo sem uniforme, você não fica sabendo para quem você joga bola, porque os times não têm uniforme. É como não seguir as regras do futebol na Copa do Mundo. Lateral é com a mão, pênalti você chuta com o pé, só pega com a mão o goleiro, o bandeirinha corre na lateral, o juiz no meio do campo, se apitar, só o juiz tem cartão amarelo e vermelho. Imagina se os jogadores tivessem cartão amarelo e vermelho, ia se divertir. Um dá amarelo pro outro. Às vezes dentro do próprio time eles brigam, um dá amarelo pro colega, pro companheiro de time e tal. Mas tem as regras do futebol, tem as regras da convivência social, tem as regras da política. E isso não significa uma limitação do tipo cerceamento da liberdade. Não. Regras de conduta, regras de convívio, formação de maioria. Não muda. Emenda constitucional precisa de 308 votos. Não tem conversa. É assim que tem que ser. Então, os governadores e o presidente da República, que chegaram com essa visão de que aculturariam a política brasileira, porque tinham dentro deles uma nova forma de fazer política, foram aculturados por ela, sem que isso tenha sido a vitória do sistema sobre o rebelde que veio para libertar o país, a revolta do sistema contra o rebelde que veio para libertar o meu estado. Nada disso. Eram pessoas que tinham uma visão absolutamente incompatível com a realidade da política e que tinham que se acomodar porque era o certo a fazer.
É gente que, se tivesse na Inglaterra, ia querer andar com o carro do mesmo lado que anda aqui. Não pode, lá é a mão oposta. É gente que olha a placa de 60 por hora e acha que aquilo não tem valor. Tem. É gente que vê o farol vermelho e acha que... Farol, sinaleira, como diria o Douglas Santucci, né, Débora Alfano? Nosso companheiro jornalista Douglas Santucci do Paraná. A sinaleira vermelha. E acha que pode passar, porque é uma referência para poucos. Não. Temos a Constituição, temos os códigos, temos as leis, temos as regras, mas tem um jeito de fazer que são os hábitos, é a liturgia. E uma questão de sobrevivência também. Então a gente viu um processo de mudança que agora... Nessa eleição, daí porque puxei pela eleição de 18, chegamos na eleição com um processo de resgate da política, com um processo de resgate da comunicação política. Então a gente vê, ainda que de forma sofrida, ainda que inconformados, os adeptos dessa linha pouco tradicional, nada ortodoxa, fazendo aquilo que deve ser feito. O maior exemplo disso foi quando o Bolsonaro abraçou o Centrão. E agora, na campanha, a busca de formação de maiorias. Então, a gente tem na distribuição do tempo na TV, o fatiamento que vai acontecer, eu me refiro ao tempo na TV para o horário eleitoral gratuito que foi definido, né, com o final das convenções, com as bancadas, com as decisões dos partidos de quem apoiar quem, etc. Os números que saem por aí, a gente tem o Lula com um pouco mais de 3 minutos, Bolsonaro com um pouco menos de 3 minutos, Simone Tebet com um pouco mais de 2 minutos. E aqueles que não conseguiram fazer aliança alguma, no caso do Ciro Gomes, 50 segundos na televisão. Que sirva de consolo para o Ciro, ele tem muito mais tempo do que os 8 segundos que o Bolsonaro tinha em 2018, mas a realidade é diferente. Bolsonaro e Lula precisam de tempo. Eles precisam de tempo na televisão. Eles precisam dar explicações para uma série de questões, coisa que em 2018 Bolsonaro não tinha que dar. Porque ele estava chegando. Ele não tinha um ponto a defender. Por que o senhor não fez aquilo? Não fiz porque eu não era presidente, mas agora ele é. Então ele tem uma série de explicações a dar. Lula tem uma série de explicações a dar também. As denúncias de parte a parte vão marcar essa campanha. E os outros candidatos não vão deixar passar barato nenhuma campanha de um nem a campanha de outro, aquilo que entende que o outro tem que explicar. De preferência, fazendo acusações que o outro não consiga explicar. Esse é o propósito. Se a gente voltar no tempo, pular 2018 e voltar um pouquinho, a gente vai ver, por exemplo, que em 2014, os dois que foram para o segundo turno são os dois que tinham mais tempo na televisão. Dilma tinha 10 minutos, naquele tempo era mais tempo na televisão. Tinha 10 minutos e o Aécio Neves 4,5, para daí então a Marina vir com 2. Então, os dois primeiros colocados tinham mais tempo na televisão. A política do jeito tradicional. 2010 não era diferente. Dilma e Serra, que foram para o segundo turno, também eram os que tinham mais tempo na televisão. 10,5 para ela, mais de 7 para ele, Marina com 1,5 minutos. E agora, Lula e Bolsonaro, que estão em primeiro e segundo colocados, os que mais têm tempo na televisão. Com uma distribuição um pouco mais harmoniosa agora, né? Mais homogênea. Não tem ninguém com muito mais tempo na televisão, como a Dilma, que tinha o dobro, mais do que o dobro do Aécio na eleição de 2014. Lula, como eu disse, pouco mais de 3, Bolsonaro, pouco menos de 3. Há uma diferença ali. Mas não uma diferença que seja gritante. Vão ter que fazer uma comunicação muito cuidadosa. Mas o que é interessante é que passaram o tempo e as últimas semanas de preferência, né, para a gente se concentrar, tentando construir o arco de alianças que nunca foi a marca
do Bolsonaro. O arco de alianças que quem conseguiu construir em 2018 para valer foi o Geraldo Alckmin, que não serviu para nada. O maior arco de alianças, um dos maiores arcos de aliança jamais vistos. O Aécio construiu também em 2014, mas o que o Geraldo Alckmin construiu em 2018 foi importante, bem importante. E não funcionou. Agora, conta pontos. Eleição presidencial envolve eleição para governador, envolve eleição para senador, envolve eleição para deputado estadual, deputado federal. Uma boa estrutura de alianças pode garantir que os candidatos tenham palanques e espaços nos estados e nos vários pontos do estado onde pretendem ir. Então, só para afirmar que se a gente imaginou em 2018 que o futuro da política seria reescrito, 2022 está mostrando que a política resgata o seu jeito tradicional de ser feita. E o que a gente vai ver a partir daqui, e a gente já está vendo, é a forma tradicional de fazer política. E a forma tradicional de fazer política é a melhor forma que tem. A tradição, ela é a repetição, ela se dá pela repetição. A tradição é a força da democracia. Você tem um sistema que se repete, ele tem que ser até monótono quanto à sua inovação, de regras, e sim inovador pelas pessoas que surgem, mas não pessoas que querem reescrever as coisas, redesenhar tudo. Então 2022 é, por enquanto, até o momento, a marca do resgate da política e o resgate da comunicação com a recuperação dos valores tradicionais. Tempo de TV, aliança, discurso político, tentativa de formação de maioria. Isso mostra que 2018 foi um ponto fora da curva. E sendo um ponto fora da curva, tudo aquilo que se pode extrair dos dados referentes a 2018, ele compromete a compreensão da curva histórica. Então, analisar a eleição de 2022, 1989 foi uma eleição solteira, porque a gente foi votar para presidente só em 90, que a gente foi votar para governador, senador, deputado federal e estadual. Teve um descasamento. Isso em função da Constituição de 88, acabou produzindo esse descasamento, definição de mandato presidencial. Mas, desde então, a gente tem eleição casada. E o único ponto fora da curva realmente é 2018. É isso aí.